Arrependo muito de ter tentado ajudar essa garota. Eu perdi tudo. Eu perdi meu dinheiro, eu perdi trabalho, eu perdi minha reputação, porque a mentira, quando ela é contada diversas e diversas vezes, ela é muito mais propagada do que a verdade. E agora, como que depois que a polícia, a justiça confirmar que eu sou inocente, será que as pessoas vão falar a verdade da mesma forma que falaram a mentira? Eu pedi minha exoneração porque eu não acho justo as pessoas que estão lá, e nem mesmo o vereador passar por uma situação que eles não têm a ver com isso. Todo mundo que veio me atacar começou a atacar o vereador também. E o Leniel é uma pessoa muito correta desde quando eu o conheci. Ele falou com todos os assessores que qualquer motivo de escândalo seria exoneração. Nós, como assessores, nós representamos o vereador. E naquele momento eu fui para ajudá-la e sair como errado. Eu trabalho desde cedo, 2022 eu estava estudando, 2019 eu dava palestra, 2021 eu atendia cliente e eu perdi toda a minha influência por conta dessa mentira. Eu não acho justo da minha parte eu querer prejudicar uma equipe que é muito correta quando ela faz um trabalho correto. E eu tendo que reconstruir agora tudo do zero, eu tenho uma reserva de emergência, mas ela é muito pouca. E eu tenho certeza que a verdade vai aparecer e isso que foi tentado para acabar comigo vai fazer eu crescer ainda mais. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa correta, eu sempre ajudei meus pais, eu sempre tento ajudar as pessoas. Então antes de ir até ele parar em qualquer coisa, eu pedi a minha exoneração por eu ser uma pessoa justa e querer resolver as coisas da maneira correta. Agora eu só peço uma coisa também, quando a verdade aparecer, eu quero que vocês compartilhem a verdade, como vocês estavam compartilhando a mentira. Mané, como é que você tá? Hoje eu vim trazer atualização do caso Isabelle, né? O que aconteceu, porque desde o último vídeo eu comecei a ver todos os stories dela, né, no Instagram e, cara, foi muito story. Cara, ela postou muita coisa. Teve uma hora que eu deixei passando, gravando aqui no computador, né, pra poder salvar e tudo. Só que o caso, a maioria das coisas que ela tava postando não era mais tanto sobre o caso em si, né, no caso nem da parte do Ítalo Santos, nem no caso do suposto abuso que ela sofreu. Ficou tudo muito confuso, ficou tudo muito ruim, né? Ela começou a receber bastante hater, até que o cidadão acusado, ele veio e expôs um vídeo no Instagram dele, e eu acho que, se não me engano, no TikTok também, no qual meio que deu uma desmascarada na Isabelle. Loucura, não? Loucura. E eu tava esperando ver se sair mais alguma coisa, mas desde então ela não posta nada, nem no Instagram, e eu não tinha olhado no TikTok, né? Mas eu acabei de ver aqui no TikTok uma olhadinha e vi que foram postados, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, 4 vídeos. 4 vídeos lá no TikTok dela. Só que aparentemente é o advogado dela e uma psicóloga. Eu ainda não assisti, comecei a assistir o primeiro aqui, só que eu não terminei, né? Decidi começar a gravar o vídeo, já que é informação nova, né? Eles postaram tem 2 dias esse vídeo, não tinha visto. E até então não vi mais nada. Nesse momento, ela virou a grande vilã. Cara, que loucura, velho. Que loucura tá esse mundo hoje, cara. Que loucura onde uma pessoa tem coragem, eu não sei. Nem eu falei no primeiro vídeo, no último, não sei. Em algum dos vídeos que eu gravei dela, que eu falei que não tinha como tomar a parte de um lado, não tinha como. Porque tanto as coisas que ela falava se encaixavam de forma muito estranha com as coisas que ele falava, né? E só que ela entrou com esse negócio de conspiração, aí já... Só que eu ainda falei no vídeo que não dá pra negligenciar 100% essa questão dela falar de conspiração, porque a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com algumas outras pessoas aqui, né? O caso que eu usei como exemplo foi o Gabriel Monteiro, né? Que nem eu falei, ele não é nenhum santo, ele cometeu alguns crimes sim, aparentemente, né? Porém, tudo que começou a aparecer de podre dele, né? E a forma que a justiça agiu, foi basicamente para abafar o caso principal. Não tô falando que esse caso dela foi esse caso dela é a mesma coisa, que elas estão usando isso para abafar o caso do Ítalo Santos. Não, né? Ele tá sendo investigado pelo Ministério Público, eu acho que não vai dar nada, né? Nunca dá em nada, mas enfim. Mas no fim das contas, aparentemente, ela tá saindo agora como a grande vilã. Parece que ela meteu um louco mesmo, parece que ela mentiu sobre muita coisa. Estão falando que ela estava em surto, então tá botando culpa no surto. Algumas pessoas ainda estão querendo meio que jogar culpa por esse surto dela, ou não pelo surto, mas tá querendo de alguma maneira culpar o rapaz pelo que aconteceu de qualquer forma, por ter levado ela pro hotel no meio de um surto. Mas antes de continuar, eu queria ver com você aqui o vídeo dele no Instagram, né? Nada mais justo do que colocar a versão dele mostrando algumas provas. Já adianto que eu, em particular, não gostei muito da forma que ele postou lá. Eu tentei achar, talvez tenha na internet, só que eu não sou muito bom com pesquisa dessas coisas na internet. É achar os vídeos na íntegra, né? De mensagens, dos áudios que ela mandou nos grupos, enfim, o que ele tem de material. Não sei se publicaram, mas eu tinha assistido em alguns canais e vi alguns trechos diferentes, né? Em alguns canais, algumas páginas no Instagram, na verdade, né? De alguns Reels. Mas eu não consegui achar esse material. Se até a edição desse vídeo que eu consegui achar, eu coloco na edição o material mais completo aí do que eles têm, né? Das mensagens de áudio e tudo. Mas o que a gente vai ver aqui vai ser basicamente o que ele mostrou, né? Pra desmascarar ela lá no Instagram dele e no TikTok. Você dá um beijinho. Vem aqui agora. Eu vou postar no teu Instagram. Então eu vou postar no Instagram agora. Nesse momento, ela tava com meu celular na mão e tava me ameaçando a postar o vídeo. É por isso que eu beijei ela. Eu não vou postar, eu não quero postar. Eu quero salvar esse vídeo e deixar pra você ter prova contra eles. Quando ela fala
prova contra eles, ela tava achando que eu tava comprado pelo Ítalo Santos, pelo Estado, que eu tava ali do lado dela filmando ela pra expor alguma coisa. Eu quero a ligação agora, roteador e roteador agora. Caraca, para com isso, olha o que você tá fazendo. Peraí, prova que eu só subi porque ela pediu a internet, que o hotel tava sem internet e ela pediu pra eu ligar o roteador. Ele teve que subir comigo porque eu falei que eu não ia ficar lá sem internet. O Estado tentou alistar ele pra ele me matar hoje. Aqui ela tava acreditando na verdade que ela tava criando na mente dela, que eu fui pago pelo Estado por alguém. E ele vai contar. Ah, não foi não? Então vou... Cara, eu desde o início eu falei, eu vou te deixar aqui, vou embora. Gente, se ele terminar o vídeo, senão tu vai morrer, eu também vou morrer hoje. Que eu falasse uma coisa que não existisse, quanto mais eu falava a verdade, ela ficava com raiva e ameaçava a mim e a minha mãe. O momento é a prova de que ela soca o vidro, quebra, rasga o braço dela e ali é o sangue. Eu nunca encostei nessa menina. Nesse momento ela tira a calça pra me acusar de abuso. Caraca, que loucura! Cara, para com isso! Olha só, vocês ouviram ela falando que ia se jogar e colocar a culpa em mim, que eu joguei ela. Eu quero a ligação agora, roteador e roteador agora. Caraca, para com isso, olha o que você tá fazendo. Alto! Alto! Agora eu quero falar dessa parte aqui que vocês perguntaram muito. Por que eu me ajoelhei? Gente, eu tava num estado de nervo. Eu queria sair dali, então tive que fazer tudo que ela mandava. E aí tá a prova. Nomes. Tá no governo. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Cite. As Nesse momento eu governadoras. agradeço ela porque não tinha nenhuma outra forma, nenhuma outra alternativa de pegar meu telefone. Então ali eu tava fazendo tudo que ela mandava, porque eu não sei se ela ia postar isso nas contas do vereador. Tava ligando pra alguém me fazer um pix de 50 mil pra eu ficar quieta. Nesse momento ela tá com meu telefone na mão, mandando áudios e vídeos no gabinete, no grupo do vereador. Preciso de recurso, preciso sair daqui. Eu quero gente grande na minha mão. Eu falei que o Estado, a mídia tava na minha mão. E ali eu provo que ela pede dinheiro. Se algumas partes de tudo que aconteceu, ainda tem muito, só vou fazer um outro vídeo mostrando também. Olha, eu já provei tudo. A calça foi ela mesma que tirou, o corte que ela disse que foi estuprada, ela se machucou sozinha, o exame, ela não quis fazer, o laudo não deu nada e tem o áudio dela pedindo pix. Vai fazer o pix primeiro aí que eu quero saber. Bora, querido, bora. Quem é que vai fazer o pix primeiro aí que eu quero saber? Tá tudo aí, mas mesmo assim, vocês preferiram levantar a hashtag Justiça por Isabela Vidal. Várias pessoas perderam seguidor, Guga, que fez uma live mostrando a verdade, perdeu seguidor. E agora eu tô aqui, tô sem dinheiro, sem trabalho, e agora eu quero pedir uma coisa. As páginas que levantaram fofocas com meu nome, me acusando de coisas que eu não fiz, eu quero que vocês deem voz a mim também. Hashtag Justiça por Matheus Ferreira, porque a vítima disso tudo não é Isabela Vidal, sou eu, Matheus Ferreira. Eu não quero seguidor, eu só quero que a verdade prevaleça. Então deem voz a ela, assim como vocês deram voz à mentira. Então, basicamente o vídeo foi esse que ele postou. Cara, assim, se você vê assim, o que ele fala e o que ele mostra, realmente, cara, cagou em cima dela. Ela cagou com tudo aquilo que ela tinha começado, que inicialmente que era o caso do Ítalo Santos, e simplesmente ela conseguiu, ela mesmo que teve uma iniciativa muito boa sobre uma causa verdadeira, verídica ali, boa. Ela conseguiu cagar tudo com isso aí. Né, agora, os motivos, eu não sei se realmente era dinheiro, que ele fala que ela pediu dinheiro no grupo lá, tava pedindo 50 mil, né, queria peixe grande, não sei o que, falando que o Estado tava na mão dela. Enfim, o que eu não gostei muito do vídeo é só que os vídeos são muito cortadinhos, é só mostrando trechinhos, não mostra um contexto real daquela situação. E eu duvido muito que ele só tenha aqueles trechinhos do vídeo. É por isso que eu queria muito achar esses vídeos completos na internet. Se você sabe onde tem, deixa aqui nos comentários pra eu poder estar vendo e trazendo até num vídeo aqui pra ver direitinho, né, mas algumas coisas que eu vi em algumas páginas realmente parecia, cara, que ela tava querendo extorquir o pessoal no grupo. E vendo a maneira que ela fazia isso, de forma tão, sei lá, escrachada assim, tão ridícula, que realmente dá pra se acreditar que ela estivesse num surto. Mas, primeiramente, antes da gente tirar mais conclusões, né, de tudo isso aqui, vamos ver o que a psicóloga lá e o advogado tem a dizer nesses vídeos que eu acabei de ver que tem aqui na página dela, no TikTok. Você, uma pessoa, quando ela está atravessando um colapso emocional, né, um surto psicótico, que foi o que a jovem foi cometida, a gente tem que ter um olhar, principalmente para a gente que está atrás do telefone, ou prestar atenção. Tá, então já começam basicamente afirmando que ela estava ou está em um colapso psicótico, né? Psicótico que falou? A gente está falando, o que é que a gente está reagindo, porque nesse momento nós temos uma pessoa que está atrás do telefone, que ela precisa ser acolhida, precisa ser cuidada. E sim, a jovem Isa, ontem aqui nesse encontro, foi possível observar o transtorno do estresse pós-traumático, né? Onde eu tenho uma... Estresse pós-traumático de quê? Então, seria do suposto abuso? Então, ela realmente sofreu isso e tá sofrendo um estresse pós-traumático por causa disso? Ou outra coisa? O que gerou esse estresse
pós-traumático. Específica dentro da terapia IDR, que é uma terapia de trauma, reconhecida como número 1 no mundo no tratamento de traumas, inclusive traumas de guerra, que é muito usado na guerra de Israel, na guerra para tratar com veteranos. E aí, nesse momento, eu tive aqui essa oportunidade de acolher essa jovem, muito me conduir com caso, porque é uma menina com grande potencial, mas que nesse momento ela precisa desse olhar. E eu faço esse apelo a você. Que você repense muito o que é que você vai colocar. Segundo vídeo. A recomendação fosse feita para que nós pudéssemos estar trabalhando com a Isa e entendermos que assim como, ainda que uma pessoa seja ela maior de idade, e ela está sob efeito de álcool, e assim também ela é abusada, se chama vulnerável. No contexto da Isa, a Isa ela está também de uma forma vulnerável. Por que vulnerável? Porque ela está inimputável. No momento da imputabilidade, é o momento que ela está no estresse traumático. Não é isso, doutor? Sim, transtorno do estresse pós-traumático. Então a pessoa tem um colapso e ela tem duas reações. Ou ela congela, ou ela entra no estado de negação, que é o caso dela. Ela está num rompante da impossibilidade, ela jogou realmente. Então a jovem Isa, ela é necessário esses cuidados para que a integridade psicoemocional. Cara, eu não sei se eu tô viajando, mas realmente eu não tô conseguindo acompanhar. Não sei se eu tô cansado, não sei o que é, mas... Então eles estão falando que toda aquela reação dela que ela teve lá no hotel e posterior a isso nas redes sociais, indo lá na frente da delegacia, as postagens que ela falou, tudo aquilo que ela fez foi por estresse pós-traumático por causa do abu. Eles estão falando que de fato ela sofreu esse abu e que toda aquela reação dela, histérica ali, tudo foi por causa disso. Eu não tô conseguindo entender isso aí que eles estão falando. Benefícios para nós ser mantidos. Importante salientar também que esses traumas já vêm acontecendo já há algum tempo. Tá, esse finalzinho do vídeo que ele fala que é interessante, que eles cortaram muito picadinho, né, quebrado, mas tá falando que esse trauma vem acontecendo há muito tempo, então pode ser que não seja exatamente a situação com o cara, né? Vamos ver o próximo aqui. E quando ela é levada para lá, os dois sobem juntos. Só que segundo o Google, segundo o que ele diz que foi o Matheus quem estava relatando, ela sobe e logo depois manda mensagem para ele pedindo para que ele suba para onde a internet para ela. Como que essa mensagem chegou para ele se ela estava sem internet? Outra pergunta, como é que ele leva para um hotel uma pessoa que está em estado de surto? Como ele mesmo relata que ela estava em surto. Ele relata que ela estava em surto e mesmo assim a conduz para um hotel, doutor. Pode ser que ela tenha entrado em surto depois, não? Lá no hotel, no caso. Apesar de que, pelo pouco que eu tô lembrando aqui agora, parece que ele falou que ela já tava meio que surtada na delegacia, né? Cara, de verdade, eu não sabia o que fazer de verdade. Depende do tipo de... Se eu identificasse surto na pessoa, hoje em dia eu já não fico com a mulher que eu não conheço, assim, de confiança minha de jeito nenhum sozinho. Na verdade, nem se for minha confiança. Tenho minha esposa, o máximo é com minha irmã e minha mãe. Qualquer outra mulher que eu tenha que ficar sozinho em algum lugar, seja qual for o motivo, cara, provavelmente eu vou estar ligando o celular, deixando gravando aqui, seja um áudio, um vídeo, alguma coisa. Não fico. Então eu acho que eu acredito que se eu tivesse uma menina no estado dela, que eu acabei de conhecer, que tá visivelmente surtada, realmente eu em particular não ficaria nem perto. Pedir ajuda da polícia ali pra poder chamar um médico pra ela, uma ambulância, deixar no hospital, alguma coisa, sei lá, buscar ajuda. Se ela não quisesse essa ajuda, eu ia lavar minhas mãozinhas aqui, ó, e não ia me meter no caso, não. Eu tô falando eu. Ainda mais com tudo isso. Talvez antigamente eu fizesse diferente, tá? Há alguns anos atrás, talvez há muitos anos atrás, talvez eu fizesse diferente. Talvez de fato eu me entregasse um pouquinho mais ali, oferecesse mais ajuda, tipo, de realmente levar ela pra Sacomã em algum lugar, conversar. Não me recordo muito bem, mas eu já passei por algumas situações assim com colegas que estavam em situação complicada que eu fui ajudar ali, mas antigamente a gente não sofria esse problema tanto, né? Esse problema que a gente sofre hoje, né? Que só de você ser homem, estiver num ambiente com uma mulher e não tiver como provar nada e ela falar qualquer coisa depois você é culpado, só pelo que ela tá falando, então realmente hoje em dia fica difícil até ajudar alguém. E eu falei, não, ainda não tem como comprar um lado, né? Realmente as coisas inicialmente que ela falou, eu falei que se encaixava de uma forma estranha, mas mesmo assim tinha que se averiguar, porque se encaixava de uma forma muito estranha, né? Muito ainda ali, muito estranha. Né, as reações dela de um vídeo dela falando do Ítalo e depois dela passando pela situação todinha, realmente ali a balança começou a ficar maluca, cara. E quem assistiu os stories dela depois fica mais confuso ainda. O pessoal tava comentando. Nessa brincadeira ela perdeu, depois que o cara postou esse vídeo, né, que ela sumiu, ela perdeu, se eu não me engano, mais de 100 mil inscritos, mas
não faz diferença nenhuma, né? Vamos dizer assim. Assim, de fato, se ela for culpada de tudo isso que tá acontecendo com o cara, realmente ele não fez nada, se realmente tentou ajudar ela e ela meteu esse louco, o ideal seria que ela perdesse tudo, né? Instagram, TikTok, tudo. Perdesse tudo, pra mim era o justo, e pagasse na justiça. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer, né? Agora, o que tem que se realmente ser averiguado, e a justiça tem que trazer uma resposta, né? Ainda mais como é um caso público, tinha que trazer de uma maneira até rápida, seria essa confirmação se houve de fato um abuso. Porque eu lembro que ela postou um laudo lá do corpo de delito, eu acho, não sei se era do corpo de delito mesmo, mas um exame comprovando que houve a agressão. Né, tinha marcas de agressões. Mas conforme as coisas que ele mostra também, as marcas que tinha nela foram causadas por ela mesma. Mas eu creio que numa perícia bem feita, eles conseguem identificar se esses ferimentos foram causados por ela mesma ou por terceiro. Até mesmo porque ele foi lá e fez também. História muito louca, cara. Muito louca. Era um laudo lá do IML, do Instituto Médico Legal, e que tinha prova que teve relação sexual. Mas nós temos aqui, ó, a prova de que não teve. Isso daqui é uma foto da tela do laudo, a gente teve que cortar. Coisa aqui pra vocês, tem um grupo aí que não gosta do vereador Leniel, que tá usando a minha situação pra tentar queimar ele. Então inventam mentiras, e tá aqui a verdade. E o pior não é isso. Como que ele, naquele exato momento, sabendo de todas as coisas que estavam acontecendo, das informações que estavam sendo trazidas, da questão dos valores que estavam sendo trabalhado, a questão da maconha que estava lá dentro, que nós não sabemos se foi ele que levou, se foi ela que levou, e somente, a verdade somente encontra-se com os dois. Então, muito se fala sobre a questão do estupro. Realmente, dessa parte da maconha, cara, quem levou nessa maconha? Eu acho muito difícil que já estava lá disponível dentro do hotel. Alguém levou. Eu não conheço ela, eu não conheço ele. 99% do povo que tá acompanhando isso não conhece nenhum dos dois realmente. Não dá pra saber se algum dos dois usava, né, ou usam, né, o cigarrinho do diabo. Então realmente não tem como saber, porque se a parte dela for verdade, então ele teria levado e teria conspirado em fazer com que ela usasse ali, pegasse, tirasse fósforo pra poder, enfim, né, fazer toda aquela história que eu contei no outro vídeo. Se não, se confirmou lá dele, talvez ela use e tivesse um pouco ali e fosse usar ali com ele no quarto, né, às vezes pra se acalmar, sei lá, seja lá qual seja o motivo, e iria usar, enfim. Vamos ver aqui o próximo vídeo. Esse é o último vídeo, tá? Que não houve abuso sexual, efetivamente, mas houve todo um quadro de Por quê? Porque o estupro foi justamente os dois estavam no quarto de um hotel. E ele teve uma afinidade. Só que não foi à frente. Ela estava em surto. Ela estava em surto. Então, assim, aconteceu. E o estupro não é somente a penetração. não. Estupro pode passar mão e não é não. Quando fala-se que não é não, é sobre isso. Mas o que ele fez, cara? O que ele fez exatamente para ser considerado estupro? Né? Porque essa lei mudando dessa forma aqui olha a merda que causa. Onde se muda o que seria uma sé, sei lá, o que era outra coisa, tudo, pegaram tudo, colocaram na mesma bola e tudo hoje é estupro. Então, o que de fato ele fez para ser considerado o tal do estupro? É isso que eu não tô entendendo. Isso. Sim. Mas o vídeo diz que ela tirou a roupa. O vídeo diz que tudo bem, mas só que todo um conjunto de coisas aconteceram, conjuntos probatórios aconteceram e que serão discutidos mais à frente. Mas lembrando o estado de imputabilidade que a Isa se encontra. Ok? Então é isso que eu queria passar para vocês. E em detrimento disso, em detrimento de todas essas acusações, em detrimento de todas essas coisas que estão acontecendo hoje a nível da internet, o Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar está lançando uma campanha sobre um alerta sobre o uso indevido da internet e sobre os apelos que são feitos para essas crianças. Como se diz, como se pode ver, observar, muitas crianças, adolescentes, estão se utilizando as inscrições nas redes sociais como se fossem adultos, burlando aquilo que diz o Instagram para se fazer valer das redes sociais. Precisamos ter cuidado com isso. Pais, alertem seus filhos. Tá? E muito obrigado, doutor L. Muito obrigado a todos.
Até a próxima. Vamos ver aqui o que o povo tá falando nos comentários, né, desse último vídeo aqui, ó. Justiça por mim, quero tomar açaí, não tenho dinheiro. É, aqui já ofendendo ela. É, agora começaram a mudar a narrativa. Tá vendo? Ela perdeu a criatividade do passado, meu Deus. Cara de caô, mudou a narrativa. É, o pessoal tá colocando o nome dela aqui, eu não tô entendendo se é a favor, se é contra, só isso colocando, deve ser apoio, né? É, aparentemente que no Tiquitica, meu advogado disse que você não tem grana pra isso. Sai fora, é só observar. Tá, enfim. Aparentemente aqui no Tic-Tic tá dividido, né? Ele beija ela. Cara, aqui, ó. Os comentários são variados, né? Eu tinha visto alguns comentários, na verdade, lá no Instagram. E no Instagram, realmente, a maior massa é atacando ela, cabuloso, né? Pessoal que falando que não acredita que apoiou ela, enfim. É, uma outra coisa interessante, na verdade, tem muita treta rolando por trás aí, né? Teve a questão de umas páginas também que apoiou ela aí no início, na causa lá contra o Ítalo Santos, né? Umas páginas de fofoca menores ou umas maiores. E que os moderadores e amigos desses moderadores dessas páginas aí, né? De dono dessas páginas aí, entraram numa briga feia com ela, porque aparentemente não acreditaram naquela narrativa do que tinha acontecido com ela, do suposto tabu, e que ela começou a ameaçar esse pessoal, a chantagear, sei lá. Cara, um bafafá grande. Fora esse caso aqui, ainda tem uma treta muito... Ela arrumou uma treta muito grande. Ela arrumou uma treta com esse cara, ela tá numa confusão gigante, essa cidadã, velho. É, realmente a situação dela não tá legal, não. Mas, deixa aqui nos comentários o que você acha. Você confia ainda? Você acredita no caso da Isabelle Vidal? Você acha que ela é a grande vítima? Você acredita de que tudo isso pode ter ligação de alguma maneira com tudo aquilo que ela estava lutando contra, que seria o abuso infantil, né? O que você acha? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. E saindo coisa nova outra.